Som. 1, 2. Boa tarde a todos, boa tarde, meus nobres amigos, colegas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários dessa casa, o público presente e o público que também nos assiste pela internet. Muito obrigado pela presença de todos, que Deus possa nos abençoar e nos conceder uma ótima sessão. 16ª sessão ordinária do 32º ano da Câmara de Vereadores de Bombinhas, em 29 de abril de 2024, segunda-feira. Com a presença dos membros dessa casa, e nesse momento só registra a ausência do vereador Maurício e a ausência do vereador Hernani, e havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, com a proclamação da palavra, que nos orienta, corrige e nos faz permanecer na justiça, dizendo: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Saudar aí a presença do vereador Leandro, que esteve ausente nos últimos dias por motivo de doença, né? Pegou dengue, igual eu também peguei na sessão retrasada. Então seja bem-vindo de novo à casa, vereador Leandro, né? Que teve já sua recuperação, certamente ainda está com alguns sintomas, de leve vai se recuperando, já está a 100%. Seja bem-vindo, vereador. Será lida e votada a ata da sessão anterior. Senhor presidente. Só um momento, vereador André. Senhor presidente, boa noite ao senhor, boa noite aos demais colegas vereadores, ao público que se faz aqui presente. Nesse momento eu peço a dispensa da leitura das atas, pois as mesmas se encontram no sistema. A casa delibera. Não havendo impedimento, eu só vou pedir o TT, vão conferir, eu acho que os microfones, eu quero saber se os microfones, todos os microfones estão ligados, TT. Som. Tá, deixa eu... E agora, senhores? Continua? Som. Então tá, então senhores, como né, temos esse problema do som, peço a compreensão de todos que respeitem, né, o andamento da casa e do presidente, conforme o presidente vai liberando, vocês vão fazendo a fala de vocês, então peço a compreensão de todos, tá? Então peço ao primeiro secretário que lê só a emenda das atas, para a gente fazer a votação. Uma boa noite, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimentando os demais colegas vereadores, a vereadora, e desejo a todos uma ótima sessão. Ata da 10ª sessão extraordinária de 2024, realizada no dia 8 de abril de 2024. Está em votação a ata da 10ª sessão extraordinária de 2024. Encontra-se aprovada, então, a ata da 10ª sessão extraordinária de 2024. Ata da 11ª sessão extraordinária de 2024, realizada no dia 18 de abril de 2024. Está em votação a ata da 11ª sessão extraordinária de 2024. Só um momento, vereadora Isabela, o voto não computou, seu vereador, agora sim, vereadora, sim. Encontra-se aprovada a ata da 11ª sessão extraordinária de 2024. Ata da 15ª sessão ordinária de 2024, realizada no dia 22 de abril de 2024. Está em votação a ata da 15ª sessão ordinária de 2024. Vereador Maurício, seu voto não computou. Muito obrigado. Encontra-se aprovada a ata da 15ª sessão ordinária de 2024. Ata da 12ª sessão extraordinária de 2024, realizada no dia 25 de abril de 2024. Em votação, a ata da 12ª sessão extraordinária de 2024. Encontra-se aprovada a ata da 12ª sessão extraordinária de 2024. Ata da 13ª sessão extraordinária de 2024, realizada no dia 25 de abril de 2024. Em votação, a ata da 13ª sessão extraordinária de 2024. Encontra-se aprovada a ata da 13ª sessão extraordinária de 2024. Ata da 14ª sessão extraordinária de 2024, realizada no dia 25 de abril de 2024. Está em votação a ata da 14ª sessão extraordinária de 2024. Encontra-se também aprovada a ata da 14ª sessão extraordinária de 2024. Serão lidas as correspondências recebidas. Ofício número 027 de 2024, Executivo Municipal em atenção ao requerimento 23 de 2024. Ofício número 28 de 2024, Executivo Municipal em resposta ao requerimento 18 de 2024. Matéria do Legislativo, serão lidas e despachadas as indicações dos senhores vereadores.
Indicações de Evandro Alcides da Silva, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes. Indicação de número 345 para que faça 2 lombadas na Rua Canário, no trecho que vai da Avenida Fragatas até a Rua Juriti, no bairro de Bombas. Indicação de número 346 para que faça uma lombada na Rua Rio Cristalino, no trecho entre a Rua Rio de Barro até a Rua Rio Coxim, no bairro de Zimbros. Indicação de número 347 para que sejam mantidos os banheiros públicos localizados próximo ao rancho de pesca da Tainha. Indicação de José Antônio Olímpia, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes. Indicação de número 353, que seja elaborado um projeto de revitalização para a Avenida Flamboyant, situada no bairro de Canto Grande, com o plantio de árvores ao longo da sua extensão e a instalação de fiações subterrâneas. Indicação de número 354, que seja realizada a revitalização das calçadas na Avenida Pavão, localizada no bairro José Amândio. Indicação de número 355, a pavimentação de um trecho na Rua Juriti, ao morro de acesso da Rua Beija-Flor, localizada no bairro de Bombas. Indicações de Maurício José Leal, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes. Indicação de número 348, a manutenção do acesso da Praia da Conceição à Praia da Tainha. Indicação de número 349, a implantação de ciclovia na Avenida Rio Tapajós, do bairro de Zimbros. Indicação de número 350, a pavimentação da Rua João de Barro, no bairro de Bombas. Indicação de número 351, a pavimentação da Rua Açucena, no bairro Mariscal. Indicação de número 352, a pavimentação da Rua Zafira, no bairro Mariscal. Proposições recebidas e encaminhadas às comissões. Projeto de Lei Complementar número 002/2024, que revoga a Lei Complementar número 185, de 19 de dezembro de 2013, e suas alterações, que institui a taxa de preservação ambiental, a TPA, no município de Bombinhas, no estado de Santa Catarina. Projeto de Decreto Legislativo número 004/2024, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos no âmbito da Câmara de Vereadores de Bombinhas. Projeto de Decreto Legislativo número 005 de 2024, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços, para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da Câmara de Vereadores de Bombinhas. Senhor e senhora vereadora, lembrando a todos, fazer a sua inscrição para os usos de tribuna até antes da matéria de ordem do dia. Serão discutidos e votados os seguintes requerimentos. Requerimento número 29, 2024, da autoria da vereadora Isabela Camille da Silva dos Santos. Requerimento de número 29 de 2024. Por meio deste requerimento, solicito respeitosamente que seja submetido à apreciação do plenário o presente requerimento, visando esclarecimento sobre o pagamento de complemento salarial retroativo aos agentes de combate às endemias, ACEs. Há pouco tempo atrás, tramitou nesta Casa o projeto de lei complementar número 05 de 2024, aprovado e sancionado como lei complementar, esta PL, que tratava do pagamento de complemento salarial retroativo aos agentes comunitários de saúde, ACS, em virtude de perdas salariais decorrentes de pagamentos inferiores ao piso salarial desta categoria durante o ano de 2023 e janeiro de 2024. Recentemente chegou ao nosso conhecimento informação que a situação idêntica ocorreu com a ACES, que possui o mesmo piso salarial da ACS, porém, estes não receberam o complemento salarial, que nada mais é do que restituição do seu devido salário não pago pela administração. Frente ao fato descrito, questiona-se: 1. As agentes de combate à endemia ACEs receberam remuneração inferior ao piso salarial no ano de 2003 e janeiro de 2024. Qual o valor desta perda salarial individual durante o período? Qual a razão das agentes de combate à endemias ACEs ainda não terem recebido a restituição de sua perda remuneratória indevidamente retida pela administração? Agradeço antecipadamente pela sua atenção e aguardo ansiosamente por uma resposta que possa esclarecer essas questões junto aos moradores da nossa cidade. Vereadora Isabela Camille da Silva, do PL. Vereador que subscreve, Maurício José Leal, do MDB.
Está também, só um momento, senhores, está em discussão o requerimento. Peço à autora, vereadora Isabela, que se inscreva. Com a palavra, vereadora Isabela. Senhor presidente, primeiro cumprimento o senhor, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas, os servidores dessa casa, comunidade que se faz aqui presente e que nos assiste de casa. Quero aproveitar também para desejar um bom retorno ao vereador Leandro, muito bom tê-lo conosco mais uma vez, e saúde restabelecida. Senhor presidente e colegas, chegou para o conhecimento nosso, algumas semanas fomos procurados por algumas agentes de endemias, agentes essas tão importantes e necessárias, principalmente no combate do momento que nós estamos vivendo agora, quanto à dengue que vem se alastrando, não só no nosso município, em todo o estado e país. Nós temos aqui o próprio vereador Leandro, que foi vítima, o vereador, também o nosso presidente Evandro. E essas servidoras, senhor presidente, vêm sofrendo com uma perda já desde o ano de 2023, visto que houve uma alteração do piso nacional de seus salários, e as mesmas não foram contempladas com esse aumento. Nós recebemos em 2023 uma lei de readequação para poder repassar o reajuste salarial às nossas agentes de combate à saúde, contudo as de endemias ficaram de fora, visto que ambas participam do mesmo programa, têm o mesmo salário, e esse salário, inclusive, sendo um programa do governo federal. E diante de um momento, não só pela gravidade que estamos passando, é inadmissível nós termos isso, por isso que eu deixo aqui o questionamento do porquê que isso está acontecendo, porquê que não receberam essa remuneração ainda, até a questão dos retroativos que ficaram para trás, visto que se há um discurso de valorização do nosso servidor, e como que tu esquece de uma servidora tão importante, ainda mais que trata justamente da prevenção, são esses agentes que, inclusive, através do trabalho deles, a gente acaba não tendo o colapso na saúde, porque eles previnem, eles fazem aquilo que a gente deveria tratar desde o início, não deixar chegar ao colapso. E como é que a gente valoriza se sequer estamos pagando a readequação salarial, aquilo que é obrigatório conforme a lei federal? Quais são as justificativas? Erro de redação? E aí agora eu pergunto, o que estão fazendo os nossos servidores que não observaram tal erro? Chegou a lei aqui de readequação dos ACS, e por que não veio do ACE? E nós estamos tratando da vida dessas pessoas, famílias que pagam, na maioria das vezes, salário, taxações tão altas, água, estamos pagando a tarifa mais alta de todo o estado. Nós estamos falando hoje, nós temos os nossos mercados cada vez mais caro o alimento, enquanto isso nós estamos tendo os nossos servidores recebendo abaixo do piso, o que fere lei federal. Isso é inadmissível, senhor presidente. E deixo aqui o questionamento, que vem a resposta tão logo para essa casa, inclusive com um projeto retroagindo esse salário, dando a garantia para esses servidores, porque é uma vergonha, visto que, se for falar de impacto financeiro, não pode ser, porque agora eu vou usar em toda a sessão. Gastamos mais de 2 milhões, quase 3, num Festival do Mar, enquanto os nossos servidores continuam sem receber a sua readequação salarial. Então, deixo aqui o questionamento, e que esse governo se atente, de fato, saia do discurso de Nárnia, que vive só na rede social que está tudo perfeito, e olhe, de fato, com sensibilidade para esses servidores, readeque esse salário, e aí sim, ele pode pensar em dizer valorização, porque é uma mentira, visto que nós temos servidoras, inclusive, que foram questionar o governo, mas receberam uma repressão do RH, porque esse seletista não tem direito de receber a readequação. Como não? Quem são essas pessoas que estão no RH que não conhecem nem a legislação federal? E desde quando assim, o governo tem autoridade e autonomia para repreender quem busca os seus direitos? Estamos vivendo sobre o quê? Um governo ditador? Não dá? Aí temos que nós entrar com um requerimento para pedir as justificativas e chamar a atenção do Executivo aquilo que poderia ter solucionado lá desde no início, quando esses servidores buscaram entender o que estava acontecendo. E depois reclamam que a oposição só bate, não vai bater como?
Se esse governo só sabe reprimir, reprimir, reprimir e gastar com supérfluos, enquanto os nossos servidores estão tendo que recorrer a essa casa, pelo amor de Deus, vereadora, pelo amor de Deus, vereador, a gente quer entender porque nós não estamos recebendo o nosso salário conforme o piso nacional, porque é nosso direito. Então é isso, senhor presidente. Fica mais uma vez aqui a minha indignação. E que se respeite esses servidores, porque são eles a engrenagem do município. Nós vamos, eles ficam. Então, respeito a esses servidores. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Isabela. Vereador Maurício, com a palavra. Não. E som? O teu tá, Tiago? Só o do vereador Maurício que não está funcionando, TT. Consegue alcançar o do vereador José Antônio ou vereador Maurício, por gentileza? Agora sim. Obrigado, vereador Tonho, pelo empréstimo aqui. Muito agradecido. Sendo assim, boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento a mesa, os demais vereadores, a vereadora, a todas as pessoas que estão conosco aqui na noite de hoje, aos funcionários dessa casa. Em relação ao requerimento, bem dito pela vereadora Isabela e bem colocado aqui o questionamento, e eu também quero trazer algumas observações ao requerimento com relação ao reconhecimento aos profissionais que atuam na frente de batalha, principalmente, e aqui nesse caso, os agentes de combate a endemias. Hoje o Brasil alcançou a marca, infelizmente, a triste marca de 4 milhões de casos de dengue, 4 milhões de casos notificados da dengue. Nós, no mesmo período do ano passado, obrigado, doutor Eric, no mesmo período do ano passado, nós tivemos, infelizmente, no Brasil, 900 mil casos. Hoje, alcançou-se 4 milhões. Desses 4 milhões, infelizmente, tivemos 1.800 mortes ligadas à doença. Nós temos aqui falado, não só eu, todos os vereadores, e bem dito, como foi dito pela vereadora Isabela, o vereador Leandro, restabelecido aqui, muito bom vê-lo, e também o senhor presidente, semana passada, foi acometido pela doença, estava aí, mal, senhor presidente, o senhor sabe, os senhores sentiram na pele o que está acontecendo com a população, e o cuidado, a gente está falando aqui dos agentes de endemias, justamente esses funcionários que são responsáveis, estão na linha de frente, também se colocando altamente em risco em relação à doença, são desses funcionários que estamos falando aqui, inclusive do que lhe é de direito. Nós estamos cobrando um direito do funcionário. Nós falamos aqui anteriormente, em outras sessões, inclusive, pelas readequações salariais, por salários justos, e chegamos aqui hoje ao ponto de colocar um requerimento para saber das perdas salariais decorrentes, pagamentos inferiores ao piso salarial aos agentes de combate à endemia. Se nós tratamos dessa forma esses agentes de combate à endemia, como então queremos combater a doença? Como? Se nós não estamos dando minimamente, acessando o direito que possam esses funcionários ter o direito de um salário justo, o piso da categoria, quiçá um reajuste salarial decente, como foi cobrado aqui nessa casa, não só por mim, por outros vereadores também, e a vereadora, e chegamos ao ponto de protocolar esse requerimento. No dia em que chegamos em 4 milhões de notificações no Brasil. Fora, obviamente, aquelas que não foram notificadas, pessoas assintomáticas, que não apresentaram nenhum sintoma ou sintomas leves da doença. Então, a gente pode imaginar ao número que chegou no Brasil. E temos que tomar para nós as responsabilidades, né, compartilhar, como disse aqui anteriormente, com a população, que tem que ter os cuidados, mas sim, também e fundamentalmente, que a administração pública, os poderes constituídos, assim como também o Poder Legislativo, tome as providências para que nós tenhamos, num próximo ano, para que possamos imaginar
no próximo ano, chegar com números menores, não só daqueles que contraíram a doença, mas também daqueles que foram vitimados, infelizmente, vitimados pela doença. Servidores que estão à frente da batalha, estão no fronte de batalha, devem sim ser reconhecidos. Já passou do tempo, nós estamos fazendo aqui, inclusive, uma cobrança tardia, mais uma cobrança tardia. Já falamos isso aqui em outras épocas, inclusive em outro ano, e infelizmente, lhe digo, vereadora, me permita citar seu nome, vereadora Isabela, infelizmente, temos que aqui colocar o requerimento, muito obrigado por que eu pudesse subscrevê-lo, colocar o requerimento e fazer essa cobrança, uma cobrança, como disse, tardia. Já, a esse momento aqui era para estar fazendo um agradecimento e não um requerimento, porque não foi feito. Então, obrigado, vereadora, mais uma vez, e obrigado aos pares, e espero que essa resposta venha o quanto antes, na certeza que esse requerimento será aprovado e respondido, e que esses servidores sejam reconhecidos o mais breve possível. Obrigado. Muito obrigado, vereador Maurício. Vereador Claudinho, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, servidores desta casa, comunidade aqui presente e que nos assistem pelas redes sociais. Quero só contribuir também com o requerimento, parabenizar a vereadora Isabela, o vereador Maurício, por ter colocado isso na pauta. Também fui bem cobrado em relação a isso, há algum tempo atrás, fui procurar informações, também não obtive, que venha com êxito para a gente poder dar a resposta certa para quem nos procuram, né? As ACS, sim, foram feito retroativo delas, se eu não me engano, foi 9 ou 10 meses, desde julho do ano passado, tinha um pequeno valor a ser ajustado, e foi feito isso agora no mês de março. Então, esse requerimento vem realmente para a gente poder fazer essa cobrança, mais que merecida para esses servidores que atuam, não só as ACS, as ACEs, mas todos os servidores públicos do nosso município, né? Que tem que ter mais valorização, mais respeito e ser tratado com dignidade. Então, esse requerimento é de suma importância para a gente poder ter essas respostas e dar para quem nos procura. Pode contar com o meu apoio e minha aprovação. Parabéns pelo requerimento. Muito obrigado, vereador Claudinho. Mais algum vereador queira se pronunciar sobre a matéria? Sem mais, rapidamente, contribuir, parabenizar a vereadora Isabela pelo requerimento de suma importância, né, no momento qual a gente atravessa essa pandemia da dengue, né, que já aí ultrapassou algumas barreiras. Eu já fiquei acamado, já não pude vir numa sessão, o vereador Leandro já ficou, e a gente devia estar discutindo outra coisa, estamos discutindo esse requerimento, que sim é de suma importância, né, mas é o beabá que o executivo tinha que ter feito, né, que era repor, fazer essa reposição salarial que o governo federal repasse. Então, que esse requerimento venha também, junto com essa travessia que a gente passa dessa pandemia da dengue, né, dessa doença que vem aí se alastrando não só pelo Bombinhas, Santa Catarina, mas Brasil afora, que venha com uma resposta plausível para esses servidores, né, a qual estão só requerendo seus direitos. Então, parabéns mesmo, vereadora, é de suma importância o seu requerimento, e que o executivo também tenha atento a esse requerimento e que traz uma resposta plausível para essa casa. Muito plausível esse requerimento ter chegado, como o vereador Maurício falou, é um momento que a gente era para estar discutindo outra situação, não a reposição salarial desses servidores, mas essa Câmara está aqui também para cobrar do Executivo Municipal, e essa cobrança vai junto, através desse requerimento, todos os vereadores, mas o requerimento feito pela vereadora. Então, parabéns pelo requerimento. Senhor e senhora vereadora, está em votação o requerimento número 29, de 2024, da autoria da vereadora Isabela Camilo da Silva dos Santos. Enquanto se aprovado o requerimento número 29 de 2024. Requerimento número 30 de 2024, da autoria do vereador Maurício José Leal. Requerimento número 30 de 2024. Maurício Leal, vereador do MDB, vem muito respeitosamente perante vossa excelentíssima senhoria requerer na forma regimental que seja submetida à apreciação do plenário o presente requerimento, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações referentes às possibilidades que seguem. Na data de 24 de abril do corrente ano, nas dependências da Câmara Municipal do município de Bombinhas, realizou-se reunião organizada pela MAB, Associação dos Maricultores de Bombinhas, com a participação de muitos de seus associados, bem como a presença do secretário do Estado de Agricultura e Pesca, o senhor Tiago Bolan Frigo, técnicos da EPAGRE, da SIDASC, do Senar, representante da concessionária Água de Bombinhas, secretário municipal de Pesca e Agricultura, representante da Secretaria Municipal de Saúde.
O assunto em pauta foi a suspensão por 6 meses da retirada do consumo e comercialização de mexilhões devido à detectação de níveis muito acima do limite previsto na legislação para coliformes fecais na área de cultivo na Baía de Canto Grande. Após a manifestação dos presentes, foi de consenso e reafirmou-se a necessidade de ações conjuntas com planejamento em curto, e médio e longo prazo. Dentre elas, a coleta quinzenal das águas e mexilhões das áreas de cultivo para monitoramento de qualidade da produção, entre outros indicadores relacionados ao meio ambiente e saúde, em nosso município, sendo que os dados coletados seriam de relevante interesse a vários setores de administração pública, como o turismo, o meio ambiente, saúde e o fomento econômico. Portanto, questiono a possibilidade da municipalidade firmar convênio com o laboratório de análise de moluscos, bivalves, mariscos e ostras e águas, considerando a suspensão da produção, retirada de consumo e comercialização de moluscos, bivalves. Existe a possibilidade, conforme sugerido no requerimento 86 de 2003, da criação do Fundo de Amparo à Pesca e Aquicultura, sempre na intenção de contribuir com a municipalidade, exercer a função legislativa às quais me cabem, peço aos pares deferimento deste requerimento e continuo à disposição. Autor do requerimento, Maurício José Leal, do MDB, vereador que subscreve, Isabela Camilo da Silva, do PL. Senhor e senhora vereadores, está então em discussão o requerimento número 30 de 2024. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Maurício José Leal. Está desligado. Agora deu. Obrigado. Obrigado, vereador. Bom, senhor presidente, na semana passada, então, como dito aqui no requerimento, nós tivemos essa reunião aqui nas dependências da Câmara, qual fomos convidados, e foi um prazer muito grande para poder participar da discussão, e também aqui muito grato com a presença importante do secretário de Estado de Pesca, de Aquicultura e Pesca, o senhor Tiago Frigo. Mais um resumo aqui do requerimento. Nós temos hoje essa determinação de acordo com as medições. Eu tenho aqui uma tabela do ano de 2023, na medição mês a mês, tanto na Baía de Zimbros, quanto lá no Canto Grande. E tem um fato aqui, que é no mês 11, no mês 10, para ter um parâmetro. Então, a medição nos Zimbros eram 490, número de coliformes. No mês 11, foram 16 mil. Do mês 10 para o mês 11, houve um salto, então, de 490 para 16 mil. No Canto Grande, de 130 para... Minto, não é 16 não, presidente, perdão, é 160 mil. E depois, em Canto Grande, no mês 10, 130, no mês 11, 160 mil. Esse 160 mil, esse valor, ele é um máximo, porque inclusive pode ser um pouco a mais, mas é o máximo na tabela, pela medição, que eu, como não é a minha matéria, tentei pesquisar o máximo possível para vir aqui não falar besteira, e foi isso que, do meu entendimento, que aconteceu. 2023. E temos um ano de 2024, uma medição nos Zimbros, no mês de fevereiro, de 230, e no mesmo mês de fevereiro, em Canto Grande, 160 mil. Isso gerou, então, aí que houvesse essa determinação para que fosse suspensa a comercialização, a retirada, enfim. Aqui, quando os maricultores estiveram, eles colocaram em xeque as medições. E uma das resoluções aqui tomadas era uma nova medição, para que não houvesse qualquer dúvida em relação a esses números, para que, assim confirmada, mantivesse, então, o que está trancado, como essa manifestação que veio aqui, enfim, né? E a contraprova é o que se pede, em virtude desse número não bater de um lugar para outro, de uma medição para outra,
para que não houvesse nenhuma dúvida e que também os maricultores não fossem prejudicados. Diante desse fato também, o que é interessante aqui afirmar é que nós temos, ano a ano, e aqui no mês de novembro ficou muito claro, quando disseram que foi pelas chuvas, nós tivemos um volume muito grande. Essa chuva, no sistema de coleta do pluvial, obviamente, parada na Bahia, com efeito de marés e ventos, que ficou acumulado, pode ter gerado esses números. Isso é decorrente também do que nós falamos aqui há tanto tempo, da coleta e o tratamento do esgoto em Bombinhas. Se é o vento que traz, houve aqui uma fala, inclusive, do secretário dizendo, não, mas isso é trazido pelo Rio Tijucas, que bate a maré, traz para cá, com o Rio Grande do Sul, enfim. Pode ser também uma das causas. Mas também deixo aqui a lembrança que se é essa a causa, ela tem solução, afinal, é essa mesma água que está nas torneiras da população, sendo fornecida pela concessionária Água de Bombinhas. Se ela vem tratando essa água para que essa água esteja nas torneiras. Então, há uma esperança, creio eu, de sanar essa questão do Rio Tijucas. Mas isso é uma solução macro, é uma solução entre municípios. É uma solução que precisamos conversar, precisamos chegar nessa solução, como disse, macro. A questão da solução para o município, gostaria que o senhor agregasse um tempo para que eu pudesse concluir. Muito obrigado, presidente. A questão do município é que nós temos que sair da negação, assim como disse na reunião, e repito minha fala aqui, é sair da negação e tomar para si a responsabilidade. Cada ente, o Estado, o município, as agências, a exemplo da SIDASC, da EPAGRE, do Senar, da Secretaria de Pesca, da Secretaria de Saúde, do Meio Ambiente, e aqui as perguntas que deixo com relação às formas, às possibilidades da análise dos moluscos quinzenal, assumida pelo município de Bombinhas, é para que nós tenhamos aqui a análise da água para o turismo, o fomento à economia lá com os maricultores, que é extremamente necessário, para que nós tenhamos dados para trabalhar com eles e ter certeza do que nós estamos falando e conseguir munir esse banco de dados para tomar atitudes e que nós possamos agarrar para si essa responsabilidade e resolver com planos a curto, médio e longo prazo. Caso contrário, mais uma vez estaremos aqui falando sobre o mesmo 30 assunto sem segundos resolução. para o senhor concluir, vereador. Fechou, vereador? Obrigado, vereador Maurício. Mais algum vereador queira se pronunciar? Vereador José Antônio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Muito boa noite a todos. De forma especial, cumprimentar o presidente Evandro, assim estendo cumprimento à mesa diretora, aos vereadores, à vereadora, à comunidade que se encontra aqui presente e também todos aqueles que nos acompanham através da internet. Primeiro, quero justificar a minha ausência na reunião organizada pela AMAB. Recebi o convite, sim, mas tinha um outro compromisso na mesma data. E logo em seguida fui me informar dos assuntos que foram debatidos e tem total apoio desse vereador para que a gente possa, de alguma forma, reverter essa situação ou, junto com a municipalidade, buscar caminhos para que possa auxiliar os nossos maricultores no momento em que não pode ser retirado o marisco e as ostras, de que maneira manter essas famílias, E são muitas famílias que temos aqui em Bombinhas, tanto no bairro de Canto Grande como no bairro de Zimbra, especialmente. Vereador Maurício, eu também vejo uma possibilidade dos recursos da TPA, que é a Taxa de Preservação Ambiental do município de Bombinhas, nas análises de água. Acho que seria oportuno também envolver a Fundação de Amparo ao Meio Ambiente, do qual detém esse recurso, e fazer com que a balneabilidade das praias, em específico de Canto Grande e de Zimbros, onde tem os parques aquícolas do nosso município, e dar o suporte aos maricultores, de que forma a FAMAB e a utilização desse recurso possa fazer um plano e auxiliar esses pescadores e maricultores no manejo e também a questão de balneabilidade do marisco. Então, fica aqui a minha contribuição. Esse recurso, não só na utilização da temporada de verão, quando a gente recebe nossos turistas, mas também para as pessoas que vivem aqui e também têm renda durante o ano inteiro. Então, aqui deixo o meu encaminhamento e minha contribuição no processo.
Muito obrigado, vereador José Antônio. Mais algum vereador queira se pronunciar sobre a matéria? Vereadora Isabela, com a palavra. Senhor presidente, para contribuir com o requerimento do vereador Maurício, me fiz presente também nessa reunião. Parabenizo a AMAB, Associação de Maricultores de Bombinhas, por trazer essa discussão a esta casa, visto que isso deveria ser um assunto já trazido anteriormente, inclusive pela Secretaria de Saúde, era para estar presente aqui a Fundação de Amparo ao Meio Ambiente, a Secretaria de Turismo também, porque nós estamos falando de algo que afeta a nossa economia, literalmente num todo. Hoje, nós estamos vivendo o reflexo da falta de gestão que já vínhamos apresentando desde 2016, 17, 18, enquanto ainda como uma civil, munícipe comum, e depois que entrei nessa casa também apresentando nos diversos usos de tribuna, discussões de requerimento, inclusive. Foi muito bom a presença aqui do nosso secretário de Aquicultura e Pesca de Santa Catarina, o senhor Tiago Frigo, os representantes do SIDASC, da IPAGRE, do SENAR também, discutindo algo que deveria já estar sendo, vou dizer até aqui, solucionado, porque não deveríamos nunca ter chegado nesse ponto. Hoje nós pedimos, através do requerimento, sim, uma forma de auxiliar os nossos maricultores numa possibilidade de uma contratação, né, de um convênio com algum laboratório de análise para poder fazer essa análise periodicamente, conforme solicitado e readequado. O próprio SIDASC nos informou que deveria ser a cada 15 dias, então que a gente possa, o custo inclusive seria bastante baixo, considerando no fim do ano, se não me engano, tinha uma prévia que não chegaria a um custo de R$7.000, o que impactaria minimamente a municipalidade, entraria um ganho exponencial, incalculável. Mas a gente pede não somente a questão também da reanálise, uma contraprova, questionando se de fato há esse índice real ou não, mas considerando os relatórios que vieram nessa crescente, principalmente na alta temporada, que esses valores extrapolam, passam o limite do aceitável, isso chama a atenção para uma realidade que já vinha se apresentando no município. E por que eu falo, sim, de uma responsabilidade do próprio órgão municipal, enquanto gestão municipal? Porque nós tivemos em 2021 uma alteração de um plano diretor. E essa gente tem que falar a verdade, o que está acontecendo em Bombinhas. Uma península, a única península do sul do país, aumentou seu potencial construtivo, ampliou o número de andares, o número de edificações, e na mesma noite prorrogou os prazos para o saneamento básico. Ou seja, eu lembro que num dos usos de tribuna, para justificar que nós deveríamos primeiro tratar do problema saneando a cidade e depois pensando numa ampliação, que deveria sim primeiro a construção do saneamento e considerar que se nós tivéssemos 71% da cidade saneada, 97% até 2021, eu falei, gente, uma das coisas que vai acontecer, inclusive, é afetar diretamente os nossos pescadores e maricultores, e vocês todos são prova disso. Naquela época tinha se desabilitado o Parque do Aririú e também, se não me engano, a Enseada do Brito, e eu falei, isso vai acontecer com Bombinhas. E hoje nós estamos justamente debatendo aquilo que eu vim apresentando em 2021. Isso é uma vergonha para o nosso município, que inclusive tem uma taxa de preservação ambiental injustificável, porque nós vemos, nós perdendo, inclusive a balneabilidade de muitas praias. Nós temos bandeira azul, mas enquanto a Baía de Zimbros e Canto Grande não podemos produzir mariscos e ostras, porque os índices extrapolam o aceitável. Então, é inadmissível que se faça o dever dessa casa, do Poder Executivo, e inclusive, já prevendo essa situação, protocolei nessa casa, os senhores aprovaram, agradeço todos os senhores, o Fundo de Amparo ao Pescador, que foi encaminhado como um anteprojeto ao Poder Executivo, se passou quase 5 meses e até agora, dia 23, completou, dia 21, perdão, 5 meses, não chegou para essa casa o Fundo de Amparo ao Pescador, justamente que daria esse respiro, esse resguardo para esses produtores que tiveram agora a sua suspensão na produção durante 6 meses.
E nós temos diversos recursos que poderiam estar hoje subsidiando esse fundo e já chegando à mão dos nossos maricultores e que, de novo, segue sem chegar nessa casa. Então, fica aqui, senhor presidente, mais uma vez o apelo, que nós batamos na porta do prefeito e peça, por favor, encaminhe o fundo de amparo ao pescador e maricultor para essa casa, para a gente poder trazer pelo menos uma salvaguarda para a economia desses maricultores. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Isabela. Vereador Claudinho, com a palavra. Senhor presidente, também só para contribuir com o requerimento, parabenizar o vereador Maurício. Requerimento também bem colocado em pauta. A gente tem que se unir mesmo para ajudar esses guerreiros. Não pude comparecer na reunião, estava falando até com o Calinho no dia, estava na Capitania dos Portos também, tentando resolver um problema que a gente tem em Zimbros, que é as lanchas jet skis irregulares, e não pude estar presente. Mas também estou aqui para colaborar, para contribuir. E essa coleta que tem que ser feita aí, uma reanálise, eu acho que é de suma importância. A gente tem nossos problemas no verão também, né? Quando o pessoal vem para coletar, para saber a vulnerabilidade de água, para praia própria ou imprópria, a gente teve muita discussão nesses últimos 2 verões, principalmente passados, né? Vem, faz a coleta, e uns dizem que veio, outros não comprovam que veio, enfim. Então, são muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que nada mais do que justo essa reanálise, até porque 6 meses é muito tempo. Bombinhas hoje é referência no estado, acho que até no Brasil, em mexilhão e marisco, e agora está tendo aí a sua produção de alga também, que é muito bacana. Estou acompanhando um pouco agora, vivendo mais junto com eles ali em relação a isso, e a gente está aqui para contribuir. Estamos à disposição e quero colaborar, quero parabenizar o vereador Maurício mais uma vez pelo requerimento. Pode contar com a minha aprovação e pode contar com a gente nesta casa, tanto a MAB quanto os pescadores, maricultores, enfim. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Claudinho. Vereador Hernani, com a palavra. Presidente, primeiramente agradecendo a Deus, amigos, pessoal de casa. A gente sabe que, posso falar porque a gente passei 6 anos na frente da Secretaria de Pesca e várias vezes a gente teve interações. Primeiro a gente tinha um problema que eram mares invasores, a gente discutia diretamente com a IPAGRE e fizemos às vezes reunião, a IPAGRE muitas vezes soltou algumas notas já condenando aquele tipo de marisco. A gente montou um conselho na ANF, tivemos o resultado, foram feitas análises e a gente conseguiu de uma maneira ainda fazer com que o problema não fosse tão... Vindo hoje, a gente vê que a gente entra num ano totalmente diferente, onde tivemos um período de chuva. Não vou dizer que isso é desculpa, mas nós temos aí o Rio Tijucas, temos várias situações que contribuíram para que nós tivemos essa dificuldade. Eu me lembro que a gente tinha, durante os anos positivos, nós tínhamos representantes que faziam parte de um grupo dentro da ANF que cuidava dessa parte, que podia levar isso mais adiante. O que eu não posso entender, muitas vezes, é... A gente se afastou da secretaria e eu não sei como foi feita aquela gestão nesses últimos 2 anos. Qual o potencial, como ficou a questão da representação do município em relação... Eu me lembro que de 2016, 2017 a 2000, que a gente estava com o Ricardinho ali, existia um interagir, existia uma preocupação e a gente tinha sempre mais algumas informações. Pedido para que nós possamos ter mais um nível maior de coleta, isso sempre foi feito. E até com a própria IPAGRE. Até onde a gente pode chegar, eu ainda não tenho essa informação precisa, mas existia um grupo ali que tentava, juntamente, não só a Bombinha, mas a gente também sabia que Porto Belo e algumas outras cidades faziam parte desse grupo. E eu vi que muita coisa se parou, e hoje a gente entra nessa situação onde nossos produtores... são praticamente, não pode fazer as suas colheitas, não pode comercializar os seus produtos, e existe, sim, quanto à cobrança em relação ao município, eu acho que tá na hora, sim, de se firmar um compromisso com esse pessoal. Eu não estive aqui na reunião, já passei por aqui, e quando eu subo a informação, eu já tinha algumas agendas para cumprir, mas eu digo que tem que se firmar, sim. Eu acho que nós temos que ter... Já passou da hora. Se a gente coleta água, principalmente, e hoje a própria companhia de saneamento, ela poderia fazer essa gestão desse análise.
Eu acho que nada mais do que a gente tentar fazer com que isso aconteça, porque é o mínimo que essa companhia hoje poderia fazer, né? Portanto, que ainda tem para se fazer. Então, hoje eu parabenizo o vereador Maurício por trazer essa questão até a nossa casa. O presidente da MAB, que já vem sofrendo há anos, já tem conversado várias situações, tem muito sim, tem que criar as políticas públicas necessárias para que possa sim ser amparado. Eu acho que isso terá que ser construído, eu acho que já se passou do tempo, tanto como o maricultor, como o nosso próprio pescador. Então, eu vejo que esse requerimento é de suma importância, vamos cobrar o resultado dele sim, para poder cobrar do nosso executivo ações que venham contribuir, porque sabemos da dificuldade, mas tem que se contribuir com esse povo, com essa classe que está, querendo ou não, a gente vê que eles estão isolados, eles estão nas suas dificuldades, eles estão passando, a natureza mas estão passando por essas dificuldades. Lembramos que quanto à questão, sabemos da questão do potencial construído, se nós olhar, a Baía de Zimbros é o que menos sofre em relação ao plano diretor. Hoje a gente vê que o potencial construído está do outro lado, mas a gente vê que também existe essa preocupação do nosso saneamento. Eu fiz parte do primeiro Plano Municipal de Saneamento Básico, onde dava garantia até 2026. Deste eu não fiz parte, da mudança, das alterações eu não fiz parte, mas eu vejo que aquilo que a gente tinha encaminhado lá, entre 2015, eu acreditaria que atenderia sim os anseios e podia nós estávamos algum passo mais à frente. Por isso aqui eu deixo meu comentário, agradeço, e a gente vai estar assim, buscando o que tiver pendente do vereador Hernani, né, enquanto estiver por aqui, porque eu estou de passagem, a gente vai tentar assim, buscar algumas soluções que possam assim, contribuir com a melhoria dessa classe que tanto está vivendo os seus piores momentos aqui na nossa cidade, onde se fazia festa e hoje, infelizmente... Muito obrigado, vereador Hernani. Mais algum vereador que queira se pronunciar? Sem mais, rapidamente para contribuir, parabenizar o vereador Maurício pela proposição, tamanha importância, né, o qual gera grande economia aí dos nossos maricultores. O executivo precisa desse suporte para esses maricultores, né, ter essa coleta, talvez até semanal, nesse primeiro momento, vereador Maurício, da suma importância que envolve grandes famílias aí de maricultores do nosso município. O executivo precisa tomar essa responsabilidade para si, para ajudar esses maricultores. De antemão, o senhor, muito bem uma fala do senhor, que o problema não é só de Bombinhas, não é só de talvez poluição de Canto Grande, Zimbros. A gente sabe que grande parte da nossa poluição da Baía de Zimbros vem do Rio Tijucas. Eu, como pescador, afirmo isso, quero que alguém aqui me prove ao contrário. Quem sai para pescar de manhã cedo, os maricultores sabem, é o vazante do rio que tem para a banda do Canto Grande, né? É muito forte. Então o problema não é só de Zimbros e Canto Grande. A gente tem problema de próprio Porto Belo, do Rio de Santa Luzia, tem o problema do Rio Tijucas, que é muito grande. Então esse problema a gente precisa trabalhar em conjunto, né, com as nossas cidades vizinhas, mas eu acho que quem tem que tomar frente sim é o nosso município, pela tamanha de produção de marisco que a gente tem na nossa Bahia. Então o nosso município precisa tomar frente, precisa conversar com os municípios vizinhos em ampla discussão e fazer essas análises, não só na nossa Bahia, né, mas também na Foz do Rio Tijucas, Foz do Rio Santa Luzia, para a gente, em conjunto, tentar resolver esse problema. A gente não só Bombinhas cresce, Tijucas também cresce, Porto Belo também cresce, e tudo que deságua no Rio Tijucas, 90%, quem mora na Praia de Zimbros, igual eu moro, falo com certeza, deságua na Praia de Zimbros e Canto Grande. Isso aí eu não tenho medo de falar. Tá? Então a gente precisa fazer uma ação em conjunto dos municípios ao nosso redor, dos municípios que jogam esses influentes, né, na Baía de Zimbros. E a gente também precisa tomar nossa responsabilidade, questão de saneamento, fazer a nossa parte. Só que isso não vai resolver, vereador Maurício, pode ter certeza. A gente precisa que Porto Belo também resolva o seu problema de saneamento, Tijucas também resolva, para a gente, em conjunto, tentar resolver esse problema, que é uma ponta do iceberg, né, com o crescimento da cidade. A intenção, se a gente não cuidar, é piorar. Então, a gente precisa que o executivo dê esse suporte para esses agricultores, que é
uma coisa inicial, né? É um começo de tudo que aí a gente vai enfrentar ainda se a gente não cuidar da nossa Bahia. Então, parabéns pelo requerimento, parabéns, vou dar uma parte para o senhor, parabéns pelo requerimento, né, de suma importância para os nossos maricultores, e que o Executivo Municipal, junto com o Secretário da Pesca, se atenta a isso, com a nossa vigilância sanitária, que possa dar, né, esse suporte para esses maricultores. Vereador Maurício, eu vou dar 1 minuto para o senhor, como eu citei o nome do senhor. TT, está desligado? Agora veio. Presidente, muito obrigado pela sua fala. E eu gostaria aqui de deixar para o senhor, então, pensando já imediatamente no que o senhor disse, gostaria de deixar aqui uma sugestão para o senhor. Encabeçar essa ação e que possamos nós convidarmos outras câmaras municipais para se reunir e debater sobre o assunto, que acho que é de extrema urgência e que realmente a responsabilidade é compartilhada, e assim como deve ser esse compartilhamento, para que sentemos com outros legisladores e falemos sobre esse assunto o quanto antes. Então, deixo aqui, enquanto sugestão para o senhor, para a Câmara de Bombinhas fazer esse convite e tomar essa atitude e à frente nessa ação. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Maurício. Sem mais, senhores e senhoras vereadores, está em votação o requerimento número 30 de 2024, da autoria do vereador Maurício José Leal. Vereador José Antônio. Não abriu, vereador? Não abriu. Só um momento. E agora, vereador? Não? Então, com a palavra, vereador José Antônio, sobre o requerimento. Deu? Deu. Enquanto se aprovado, então, o requerimento número 30 de 2024, da autoria do vereador Maurício José Leal. Matéria de ordem do dia, deixa a palavra livre ao vereador que queira se pronunciar. Em única discussão e votação, moção 03 de 2024. Moção número 003 de 2024, moção de apelo pela não inclusão da corvina na lista de espécies ameaçadas em extinção por parte do Ministério do Meio Ambiente, pela realização de estudos científicos amplos e pelo investimento em um plano de gestão desde importante recurso pesqueiro do Ministério da Pesca e Agricultura. O Ministério do Meio Ambiente está considerando incluir a corvina na lista de espécies ameaçadas de extinção, o que levaria à proibição da pesca da espécie. Esta decisão comprometerá a subsistência de centenas de famílias em Santa Catarina e milhares de famílias no Brasil, que dependem exclusivamente desta pesca para sua sobrevivência. Apenas no município de Bombinhas existem cerca de 80 embarcações dedicadas à pesca da corvina, o que afeta em torno de 350 famílias. No estado de Santa Catarina, a pesca da espécie afeta mais de 30 mil pescadores, além de incontáveis trabalhadores indiretos. É imprescindível e urgente que o Ministério da Pesca e Agricultura invista em estudos e institua um plano de gestão da corvina compreendendo a realidade vivenciada, as necessidades e demandas e dificuldades, que são inúmeras, enfrentadas pela classe pesqueira. A proibição total a ser imposta sem um diálogo aberto com os pescadores e armadores da classe. É uma medida que nos priva uma categoria inteira no direito do trabalho e dignidade, sendo que não só os pescadores serão afetados, mas toda a cadeia produtiva associada à pesca da corvina. Assim, antes de todo o exposto, apela-se ao governo federal, através dos órgãos envolvidos, que realize todo o esforço necessário para que dita inclusão da corvina na lista de espécies ameaçadas de extinção não ocorra sem que antes seja aberto um canal de diálogo e que todos os estudos possíveis sejam realizados em busca de uma solução viável frente ao tema. Vereador autor, José Antônio Olímpia, do Podemos, André Luiz da Silva, do Podemos, Cláudio Rogério Espíndola, do PP, Hernani Matheus da Silva, do PSD, Isabel Camilo da Silva, do PL, Maurício José Leal, do MDB, Evandro Alcides da Silva, do PSD, Leandro José dos Santos, do PSD, Tiago Antônio de Souza, PDT. Está em discussão.
a moção. Com a palavra o autor da moção, vereador José Antônio. Obrigado, senhor presidente. Tomei a liberdade de convidar todos os colegas vereadores a uma pauta que acredito que boa parte dos vereadores também receberam, né, as demandas dos pescadores aqui de Bombinhas, em especial, mas é uma economia que mexe com o nosso município vizinho também de Porto Belo e de todo o estado. E eu tive conversando com o nosso secretário da Pesca para levantar alguns dados referente à pesca da corvina, que também acontece aqui no nosso município de Bombinhas, em especial nas comunidades, né, do Canto Grande e da Praia de Zimbros. São em torno de 80 embarcações e 350 famílias envolvidas diretamente com essa pesca. E quando se veio a notícia, né, uma suposição de colocar a corvina como espécie, né, ameaçada de extinção e criar uma cota ou até mesmo uma proibição, os pescadores que trabalham diretamente ou vivem dessa renda ficaram muito preocupados. E para a gente sair de um discurso e, de fato, colocar algo em prática, eu, então, procurei fazer essa moção com o apoio da Casa Legislativa, nosso jurídico, para que pudéssemos, então, encaminhar ao Ministério do Meio Ambiente um documento onde todos os vereadores, né, possam assinar em conjunto, para que abra, né, um diálogo, né, com a classe e, antes de fazer qualquer ação, né, via Ministério do Meio Ambiente, possa conversar diretamente com nossos pescadores. Eu acho que qualquer política que possa ser introduzida junto à classe, ela necessita de um diálogo, né? Nada de cima para baixo, em si, diretamente com os pescadores, para que possam colocar as dificuldades, né, que hoje se encontra-se, não só na pesca da corvina, mas outras pescas também, que a gente sabe que temos aqui, e famílias que são envolvidas. Então, aqui é o nosso apelo, através da Câmara de Vereadores. O que a gente vai estar fazendo também, na próxima semana, do dia 7, estaremos em Brasília, junto com alguns outros vereadores, onde diretamente poderemos entregar essa moção de apelo junto ao ministro, né, para que possa, então, ouvir, né, a comunidade de Bombinhas em especial, mas é uma demanda que também é de todo o estado aqui de Santa Catarina, pessoas que envolvidas, né, na classe aqui da corvina. Então, seria a minha contribuição, né, senhor presidente, e gostaria também, né, do apoio de todos os colegas vereadores para que a gente possa abraçar essa causa e juntos somos mais fortes. Muito obrigado, vereador José Antônio. Mais algum vereador queira se pronunciar sobre a matéria? Sem mais, está em votação a moção 03/2024. Enquanto se aprovada, então, em única votação, a moção 03/2024, da autoria do vereador José Antônio, subscrevida por todos os vereadores. Projeto de lei parlamentar número 6/2024. Projeto de lei parlamentar número 006/2024, que institui o programa Tempo de Despertar no município de Bombinhas. O prefeito municipal de Bombinhas, no estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas nos termos do inciso 1 e 3 do artigo 64 da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. No artigo 1º, fica instituído no âmbito municipal de Bombinhas o programa Tempo de Despertar, que visa a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica contra crianças, mulheres, idosos e todo e qualquer membro da família. No artigo 2º, o programa tem como principais objetivos conscientização dos autores de violência e prevenção, combate e redução dos casos de reincidência de violência doméstica. No artigo 3º, as diretrizes do programa Tempo de Despertar incluem conscientização e responsabilização dos autores de violência, a transformação da cultura de violência em todas as suas formas e a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário. No artigo 4º, os objetivos específicos do programa incluem acompanhamento e reflexão dos autores de violência e conscientização sobre a cultura da violência, a promoção de alternativas à violência, integração entre os órgãos públicos da sociedade civil e ressocialização dos participantes. No artigo 5º, podem participar do programa homens e mulheres de autores da violência doméstica, desde que não estejam com liberdade cesseada, não sejam acusados de crimes sexuais, não sejam dependentes químicos com alto comprometimento, não sejam portadores de transtornos psiquiátricos e não sejam autores de crimes dolosos contra a vida. No artigo 6º,
A periodicidade, metodologia e duração do programa serão decididas em conjunto com a municipalidade. No artigo 7º, o programa será composto por trabalho psicossocial, palestras expositivas, grupos reflexivos e assistente social. No artigo 8º, a elaboração, execução e reavaliação do programa serão conduzidas por uma equipe técnica composta por psicólogos, assistentes sociais, especialistas no tema. No artigo 9º, as despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementares, se necessário. No artigo 10º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Justificativa. A violência doméstica é um problema grave que afeta não apenas as mulheres, mas também crianças, idosos e todos os membros da família. Diante dessa realidade, é fundamental que o município de Bombinhas adote medidas eficazes para prevenir e combater essa forma de violência, garantindo a proteção e o bem-estar de todos os seus cidadãos. O programa Tempo de Despertar vem ao encontro dessa necessidade, oferecendo uma abordagem abrangente que visa reflexão, conscientização, responsabilização dos autores de violência doméstica. Ao ampliar o foco para além das mulheres, o programa reconhece que a violência não escolhe gênero, e o que é necessário envolver toda a família no processo de prevenção e enfrentamento desse problema. Além disso, ao proporcionar espaços de reflexão, diálogo, o programa busca promover uma mudança cultural, combatendo a violência e contribuindo para a construção de relações familiares mais saudáveis e igualitárias. Ao mesmo tempo, oferece apoio e assistência aos autores de violência, visando evitar reincidência e promover sua ressocialização. Portanto, a instituição do programa Tempo de Despertar representa um importante passo na luta contra a violência doméstica em Bombinhas, reafirmando o compromisso do município com a promoção dos direitos humanos e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Vereadora autora Isabelle Camilo dos Santos, do PL. Subscreveu Maurício José Leal, do MDB. Em discussão, o projeto, a palavra à autora do projeto, vereadora Isabela. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele vem com uma forma de ampliar a discussão dos maus tratos às crianças, idosos, deficientes, mulheres, todos, homens, inclusive, no seio da família, visto que nós já temos esse modelo já aprovado em municípios vizinhos, mas como já viemos conversando com alguns especialistas, inclusive na área, eu tive o cuidado de conversar com pessoas, né, da área da segurança pública, e nós vimos, eu venho com dados a apresentar esse projeto, e que quando nós buscamos dados na Biblioteca Virtual de Saúde, do próprio Ministério da Saúde, nós vemos que o maior número de vítimas hoje de violência doméstica são justamente crianças. Quando levamos trazemos esses dados para Santa Catarina, também, nós temos hoje, no dia de hoje, quero crer, vou dizer assim, em partes que a justiça foi feita, no caso de violência doméstica contra a Joelma, aqui no município de Bombinhas, que hoje, graças a Deus, parte da justiça foi feita. Eu digo parte porque eu digo a parte é a justiça dos homens, onde o assassino, né, recebeu a pena máxima, 64 anos de detenção, né, em cárcere privado. Contudo, isso não devolve a vida dessa mãe. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também a notícia de anteontem, se não me engano, de uma mãe que chegou a quebrar o braço da própria filha. Uma mãe quebrou o braço, violentou uma menina de 11 anos. Então, quando a gente traz essas discussões de violência doméstica, eu vou trazer aqui os dados, que inclusive foram temas de um TCC, onde diz que a maioria, inclusive, das violências no seio familiar são, inclusive, ocasionadas pela própria mãe. Então, assim, violência não tem gênero, presidente e colegas vereadores. Violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso, contra o deficiente,
contra homens é violência, é crime e, para mim, hediondo, inclusive, porque homem que é homem não bate em mulher, mulher que é mulher não aborta uma criança, não fere um filho. Então, nós temos que trazer essa discussão sem ideologia, sem vamos dizer, o radicalismo, eu sou de direita, eu me porto de uma forma, eu sou de esquerda, eu me porto de outra. Não, tirando os interesses de agendas ideológicas, trazer essa discussão de fato de uma forma coerente, responsável e sim trazer, desde acrescentando o poder público municipal enquanto poder executivo, Secretaria de Saúde, assistência social, junto com os conselhos da criança, do adolescente, do idoso, enfim, trazendo a segurança pública através da Polícia Civil, militar, os nossos próprios conselhos, e trazer essa discussão e fazer ações públicas para inibir essa prática, porque não podemos mais ver um caso de um homicídio, não podemos mais ver crianças sendo violentadas, sendo que tudo, o futuro, eu digo não só de bombinhas de Estado, de União, se dá, né, no início, na primeira infância, a gente já abordando o tema de violência desde o início, porque violência contra qualquer coleguinha é violência. E nós temos que trazer essa responsabilidade, sim, nós temos instrumentos, sim, nós temos orçamento, sim, para tal, então que a gente possa fazer a ampliação dessa discussão, trazendo pessoas técnicas, e aqui eu faço uma ênfase na minha fala, uma equipe técnica na área da saúde, médicos, psicólogos, pediatras, neuropediatras, não o cidadãozinho que apresenta um projeto sem nenhuma capacidade, que vai lá ter um acesso aos nossos filhos na escola. Estamos falando de equipe técnica. Vamos para a área da saúde, conversa com as mulheres violentadas, com os homens que sofrem agressão, inclusive porque, segundo os dados da Polícia Civil em Santa Catarina, os homens sofrem maior violência e agressão dentro de casa. Inclusive, mas eu me coloco no lugar dos homens, inclusive até para os senhores, o homem tem mais vergonha, ele não é incentivado a prestar queixa quando ele também sofre esse tipo de agressão, porque se colocou na cabeça do menino que menino não chora, menino não busca ajuda, e tem que acabar com isso. Menino procura ajuda, sim. Menino tem o mesmo direito quanto a menina, quanto o idoso, todos nós temos o mesmo direito, porque nós somos cidadão diante do Estado, perante Deus e perante os homens. Então nós temos que ter a mesma salvaguarda na hora de criar políticas públicas. Então, por isso que o projeto ele vem com essa roupagem, o tempo de despertar, trazendo para o seio da família, proteção à criança, ao adolescente, ao idoso, à idosa, ao menino, à menina, todos, porque família é um conjunto. E sem, vamos dizer, se um é violentado, ali a gente já vê que há, sim, problemas, né? E esse problema, ele gera outro problema, que é outras consequências, e assim vai. Porque muitas dessas crianças, hoje nós temos muitos pais ou muitas reclamações que batem à nossa porta, de crianças na escola que violentam outras. Mas por quê? Porque isso já não é tratado lá no seio. Porque quando os pais são chamados na escola, o seu filho violentou, o seu filho abusou, o seu filho cometeu uma prática, vamos dizer, de bullying. Mas eu não acredito. É aquela história do pai que não quer acordar para a realidade. Então, nada mais justo que a gente criar essas diretrizes para esse programa, incluindo a conscientização, chamando vamos dizer assim, os personagens, né, as secretarias, os conselhos, e aí a gente, de fato, presidente e demais vereadores, colocar em prática esse projeto. Temos tantos projetos, eu vou trazer aqui o projeto do vereador Maurício, que trata do cyberbullying, o projeto já aprovado nessa casa, e de todos nós, porque quando um projeto é aprovado, ele passa a ser da casa, o núcleo de segurança, né, da gestão escolar, que inclusive nós vamos... Já convido os demais vereadores, convido, né, os personagens a participar. A gente vai chamar agora no próximo mês, na primeira semana, para uma reunião para a formação desse núcleo gestor, e aí sim a gente começar a fazer as palestras, as atividades, inclusive dando até para estender para esse projeto. E é isso, presidente, a gente fazer ações que de verdade saiam do papel, porque a gente está vendo tanto problema. A gente tem tantas ideias boas, essa casa que, se eu for falar do arcabouço de leis que nós temos, nós somos exemplos lá fora.
para outros municípios, mas na prática elas não são executadas. Eu recebo ligações de colegas vereadores de outros municípios que falam: vereadora, que lei legal, eu vou ampliar essa lei para o meu município. Eu tive um caso com o vereador Anderson em Balneário Camboriú, que era a regularização dos ranchos de pesca. Ele já conseguiu pôr a lei, aprovar, e já está sendo regularizado, construído novos ranchos, e a gente sempre fica na inércia do aprovou e agora? Não sai do papel. Então, que além de a gente poder fazer esse projeto ser aprovado, ser posto em prática, que eu sei que com os colegas vereadores eu posso contar com a colaboração, mas a gente ser chato, porque talvez só a gente sendo chato, batendo toda hora na porta, talvez alguma coisa de boa, né, nessa gestão a gente deixa para o município. Então é isso, presidente. Eu conto com a colaboração dos colegas, porque eu tenho certeza que vocês sabem que esse projeto, sim, essas práticas já deveriam estar sendo executadas em nosso município já para ontem. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Isabela. Vereador Maurício, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Disse muito bem a vereadora em relação ao projeto. Obrigado também pelo convite a subscrever. E, para colaborar, me permita dirigir ao senhor presidente. Senhor presidente, eu não posso bater no senhor. De maneira alguma. Assim como eu não posso bater na vereadora. Eu não posso bater na criança. Eu não posso bater no idoso. Porque isso é uma regra de convívio social. A cultura e a reflexão sobre a cultura da violência é o que deve ser discutido. E sim, trazer a cultura da não violência. Esse projeto, ele visa justamente implementar a política pública para que consigamos isso fazer. A promoção da igualdade e da equidade de direitos. Porque a questão é essa, para convívio social é uma regra já estipulada, clara, com legislação clara sobre isso. Eu não posso agredir qualquer pessoa, independente da idade, do gênero, da sua escolha de gênero, inclusive, eu não posso agredir ninguém, de maneira alguma. Então, na legislação nós já temos para isso. A questão é colocar em prática para que essa legislação posta, aprovada em todos os níveis, que ela seja a mudança do paradigma, a mudança do pensamento em relação à legislação que nós temos, e sim, trabalhar na não violência. Que, caso contrário, o que a gente pode esperar de uma sociedade diferente disso? Enquanto ser humano, aqueles com diferentes crenças, ou até mesmo aqueles que não têm, de todas essas pessoas que têm que viver em sociedade, têm que viver, têm que participar do convívio social uma das outras, para que assim, obviamente, nós possamos obedecer o regramento social. E da mesma forma que o projeto também é interessante, quanto nós falamos da violência, e a gente tem um passo além aqui no projeto, no artigo 4º, que ele fala da ressocialização dos participantes. É interessante também, quando a gente faz um julgamento, dói muito o coração quando você fica sabendo uma notícia, como a vereadora aqui colocou, eu vi uma manchete também sobre isso na rede social, que uma mãe quebrou o braço de uma criança. Pô, fala-me dá até um negócio. Quebrou o braço de uma criança, de uma menina de 11 anos, da surra que deu, e no final era um assunto banal, foi denunciado por vizinhos, era alguma coisa de videogame, estavam jogando dois menores, brigaram, a menina de 11 anos foi separar a briga, a mãe acordou em meio a tudo isso e quebrou, nessa surra que deu na filha, quebrou o braço da menina de 11 anos. Nessa história, ela é permeada de questões. Essa história é muito mais do que a gente, lendo a notícia, pode entender. Está, e muitas vezes não está ao alcance de que nós possamos entender, porque também isso não está na nossa mente. Não é do meu feitio, não é do feitio do senhor, senhor presidente. Pelo que lhe conheço, acredito que não, aposto que não. Por isso cito o seu nome nessa fala. Não é do meu feitio, não é do feitio do senhor. Mas essa história tem muito mais. Muito além do que a gente possa imaginar, do final trágico, traumatizante, de uma mãe agredindo uma filha dessa maneira. É nesse sentido a colocação da política pública, essa proposição. É para que nós
possamos trabalhar na cultura da não violência. É trabalhar junto à saúde, junto à assistência social, órgãos que são, assim como o Conselho Tutelar também e as forças de segurança, para que nós possamos mitigar. Eu acredito que estamos muito longe da questão de uma, infelizmente, de acabar com isso na sociedade. Mas precisamos sim agir. Precisamos aqui colocar a política pública. Peço a aprovação dos pares de um projeto, inclusive para que possamos plantar essa semente, cultivá-la, para que tenhamos uma sociedade melhor, para que possamos sonhar com seres humanos melhores, sendo dessa forma, tendo esse olhar para essa política pública, implementá-la e trabalhar para que ela funcione, para que realmente nós tenhamos uma sociedade melhor. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Maurício. Vereador Hernani, com a palavra. Presidente, primeiramente, quero parabenizar a vereadora pelo projeto. Eu acho que qualquer tipo de violência, sendo na escola ou não, ou qualquer outra situação, tem que ser sim combatida. Peço também que não seja simplesmente mais um projeto aprovado para essa casa. Acho que são situações que têm que ser levadas sim no consciente de cada um daqueles que são próprios gestores, porque a gente vê na rua, a gente vê preocupação de pais, a gente vê preocupação em várias situações, mulheres que trabalham, que pegam carona ou que às vezes são abordadas. Então a gente vê que existe sim uma dificuldade. E o município tem que estar sempre atento. E esse projeto, ele vem sim atender alguns anseios que necessita. Então, parabenizo a vereadora, acho que é uma demanda muito importante e acredito que sim. O que a gente deixa bem claro é que seja um projeto que venha para sim, para contribuir e para ser executado e para ser dirigido e para ser colocado para pessoas que possam desenvolver esse tipo de trabalho. Somos um município pequeno, mas também temos a nossa dificuldade no meio. Então, deixo aqui a minha fala e, nesse momento, também encerro dizendo que é, sim, um bom projeto. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Hernani. Vereador José Antônio, com a palavra. Obrigado, presidente. Gostaria rapidamente de contribuir com o projeto do vereador Maurício e chamar a responsabilidade para a Casa Legislativa também. Sem dúvida, né, é um projeto de extrema importância quando se fala a questão da mulher, da igualdade, da força da mulher, do empreendedorismo, e a gente enaltecer também. Presidente, já foi aprovado na Casa, já há algum tempo atrás, a Procuradoria da Mulher, inclusive instituído por lei, onde a Câmara de Vereadores também, de alguma forma, pode auxiliar essas mulheres, né, de uma forma ou outra, vítima de violência, com orientações jurídicas, inclusive encaminhar, né, a próprio Poder Executivo, acompanhar as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas e dar esse suporte a essas mulheres, né, em especial aqui do município de Bombinhas. Seria importante a gente voltar com essa pauta novamente aqui na Casa Legislativa, né? A gente sabe que temos outras demandas junto ao jurídico da Casa Legislativa, mas utilizar, né, de jovens, alunos do curso de Direito, para que a gente possa trazer essa pauta, né, e abrir um espaço dentro da Casa Legislativa para essas mulheres, né, que possam receber esse atendimento, né, jurídico e orientar também, né, quais caminhos possam ser tomados. Muitas das vezes não sabem qual órgão do município, né, polícia militar, civil, ou até mesmo a própria Secretaria de Assistência Social, que tem um departamento que cuida dessa parte, mas que a gente pudesse também dar esse apoio aqui na Casa Legislativa. Então, volto a frisar novamente de a gente poder retornar com esse assunto em reunião de comissão, quem sabe desenvolver um projeto em conjunto, né, para que possa aplicar aí nos próximos anos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador José Antônio. Vereador Tiago, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite aos senhores demais vereadores e vereadora, as pessoas que se encontram aqui no plenário nos acompanhando e as também que nos assistem pelas redes sociais. Parabenizar a vereadora Isabela pelo projeto, tá?
projeto que chega, né, hoje, no dia em que o assassino de Joelma foi condenado a 64 anos de prisão. Devia ter sido condenado o dobro, mas ele não vai, já que ele não vai cumprir, então seja dado o máximo possível, né? E, como bem falou a vereadora Isabela, Joelma não vai voltar e talvez nunca vai ser curado as feridas que esse monstro deixou na vida daquela família, né, principalmente daquelas crianças. Então, é um projeto voltado para o diálogo, né, para trazer tudo aquilo que vem guardar a defesa das crianças e adolescentes, do homem e da mulher, de forma geral. E eu penso que todo tipo de conhecimento que se traga para diminuir esse tipo de situação, a gente precisa conversar. De modo que isso é histórico-cultural, né? Meu pai contava que o mesmo pedaço de pau que meu avô batia no boi para subir com o carro de morro acima, era o pedaço de pau que ele apanhava. E meu pai nunca me deu um tapa, né? Nunca me agrediu, nunca me deu uma surra, que é diferente de você chegar para o seu filho e dar uma cobrada forte, de perto. É diferente. A gente está falando aqui sobre formas de violência, né? Que essa chamada não chega nem perto. Então, trazendo o que a gente tem visto nos últimos tempos, as crianças são agredidas por motivos banais e tudo poderia ser trocado por uma conversa. Aquela chamada mais de perto no seu filho, ou em quem você está ali ao seu redor para tentar ajustar alguma atitude não correta. Então, parabéns pelo projeto, vereadora, e pode contar comigo para que ele se faça presente com todas as instituições que a gente precisa chamar para que ele aconteça. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Mais algum vereador queira se pronunciar sobre a matéria? Sem mais, está em votação o projeto de lei parlamentar número 6 de 2024, da autoria da vereadora Isabela e Camila da Silva dos Santos e prescrevida pelo vereador Mauro Maurício. Enquanto se aprovado em primeira discussão e votação, projeto de lei parlamentar número 06 de 2024. For nossos usos de tribuna. Chamo nesse momento a vereadora Isabela para fazer seu uso de tribuna. Senhor presidente, cumprimento mais uma vez o senhor, os vereadores que permanecem na casa, a comunidade que se faz presente, os nossos servidores e aqueles que nos acompanham de casa. Senhor presidente, hoje eu venho fazer o uso da tribuna para reforçar aquilo que já debatemos durante a discussão do requerimento de número 29, de minha autoria, subscrito inclusive pelo vereador Maurício. Agradeço a todos os vereadores pela aprovação sobre a questão dos nossos agentes comunitários de endemias, de combate às endemias, que estão sem o seu reajuste salarial desde o ano passado e agora persistindo em 2024. Presidente, é inadmissível, visto que isso é um programa federal, visto que o repasse vem, sim, do governo federal, ou seja, não existiria justificativa cabível, né, para negar esse repasse, que fosse, vamos dizer assim, a justificativa, houve algum erro, mas não, nós tivemos o projeto de número 5 de 2024, que tramitou nessa casa, readequando, né, o salário, inclusive os retroativos dos agentes comunitários de saúde. Então, visto que se corrigiu essa falha, como que se deixou os nossos agentes de combate a endemias? Visto que estamos falando de servidores, todo servidor, inclusive, ele não tem diferença, todos são necessários, todos são dignos de reconhecimento, valorização, mas considerando o momento que vivemos, presidente, é inadmissível a gente aceitar que
tamanho programa, tamanha ação, tamanho trabalho seja passado despercebido, inclusive na desvalorização salarial. É inadmissível. Fica aqui a minha indignação, visto que nós tivemos agentes que buscaram os seus direitos, tiveram contato com secretaria, foram até o RH e foram repreendidos, porque buscaram a garantia do seu direito. Que município é esse? Que governo é esse? Sob que tipo de gestão estamos subjugados a ponto de ser reprimidos e ter receio de buscar os seus direitos? É isso que nos prestamos, é isso que a população se prestou a passar, visto que prefeitos e vereadores são servidores tanto quanto todos os demais servidores. Inclusive, me coloco, enquanto vereadora, uma posição abaixo, não só dos efetivos, como os próprios comissionados, os contratados, porque eu sou um cargo eletivo. O povo me coloca, mas o povo me tira também. Só que essas pessoas não, essas pessoas se preparam, elas prestam concurso, elas fazem provas, elas se capacitam. E essas pessoas estão sendo desvalorizadas. É assim, ó, é inadmissível, visto que a gente faz aqui, a gente passa tantos projetos de readequação, de suplementação, se vê que precisa remanejar um repasse daqui para jogar ali, mas não se observou aquilo que já vinha sendo solicitado desde o ano anterior aos nossos agentes de combate às endemias. Então fica aqui a minha indignação, o meu pedido para que esse requerimento seja respondido o quanto antes, que não precise extrapolar, né, os prazos, que inclusive eu já tenho inúmeros requerimentos, já deixo aqui também a fala, senhor presidente, inúmeros requerimentos que já entram para a listagem dos não respondidos. Isso demonstra a falta de respeito do Executivo para com essa casa, inclusive, mas que não, nesse requerimento em especial, que mande o quanto antes e que faça o mínimo, que encaminhe inclusive junto já um projeto de lei readequando, acrescentando o retroativo desses agentes, para a gente assim, tão logo poder votar, aprovar e eles receberem o que é seu por direito. Ninguém está aqui mendigando nada, é o que é deles por direito. E agora, senhor presidente, queria estender aqui a minha fala também sobre a reunião e agradeço a Associação de Maricultores de Bombinhas pelo convite, estendeu a todos nós vereadores, eu, o vereador Maurício, estávamos presentes, em relação, né, o que vem acontecendo com a nossa Baía de Zimbros, que afeta os nossos maricultores, produtores de Canto Grande e Zimbros, afetando diretamente na economia. Peço perdão, é vergonhoso para o nosso município. É dito aqui, sim, nós sofremos influências de marés por conta do Rio Tijucas, por conta de outros municípios. Contudo, o que foi desligado no município de Bombinhas, na Baía de Zimbros, um outro que foi desligado só na parte sul de Florianópolis, mas outros parques agrícolas continuam trabalhando. E assim, se a nossa desculpa, eu vou usar a fala do vereador Maurício na reunião, durante a reunião, se a nossa desculpa for o problema das águas que nós recebemos do Rio Tijucas, então como que essa água está chegando nas torneiras dos nossos munícipes? Porque é a água do Rio Tijuca que abastece todas as casas. Entenderam a lógica da gravidade? Como é que a gente justifica? A água está podre? Como que a gente bota essa água, então, na torneira dos nossos consumidores? Fica esse reflexo, fica o raciocínio. Conseguimos tratar, a concessionária trata, então que se encontre uma solução de tratamento para essas águas que desembocam na Baía de Zimbros. Existem diversas, inclusive, tecnologias já para isso. Então, que se ponha em prática e que se invista os recursos do município de Bombinhas de forma responsável para não afetar mais esses produtores. Porque, inclusive, Bombinhas já foi o maior produtor de molusco, marisco do Brasil. Nós tivemos até festa, a festa do marisco. E hoje, não temos mais nada? Não podemos produzir durante 6 meses? Engraçado, vereadores, prefeitos continuam recebendo salários. Esses produtores, não. Muitos deles
tem a maricultura como sua única subsistência econômica. E como é que fica? E aqui fica de novo o meu apelo. Prefeito, sai da sua bolha, olha para as necessidades do munícipe e encaminhe para essa casa o Fundo de Amparo ao Pescador e Aquicultor, que com esse fundo, inclusive, nós já poderíamos estar subsidiando as necessidades desses produtores, porque eles também não estão pedindo migalha, eles movimentam a economia do município de Bombinhas, porque maricultura, a pesca fomenta o turismo, a nossa gastronomia, enfim, a exportação. Isso é inadmissível que esteja acontecendo na cidade da TPA. Então fica aqui mais uma vez a minha fala, reforçando que se invista sim, hoje num convênio de laboratório, para a gente poder fazer essas análises, utiliza a FAMAB, temos a Secretaria de Saúde, temos justificativas suficientes para tal, mas que a gente não venha mais passar essa vergonha, porque é vergonhoso nós olharmos para os nossos maricultores e ver, e agora, o que nós fazemos? Então fica aqui a minha fala em relação a isso. E agora, eu vou usar os últimos minutos da minha tribuna para um esclarecimento oficial, que eu sei que muitos acreditavam que eu ia ficar calada diante do que vem acontecendo no dia de hoje, mas se enganou quem pensou que eu estou na política para fazer igual, se calar quando é fatos que, vamos dizer, acontecem com pessoas próprias. Não. Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu não passo pano para nenhuma situação ilegal ou imoral. E o meu trabalho como vereadora, como cidadã, como mãe, é de combater e fiscalizar todos os atos, independente se é oposição, situação, amigo, não amigo. E dentro da minha missão de vida, inclusive, que eu aprendi muito bem com meu pai, graças a Deus, eu venho a público para dizer que hoje, pela manhã, eu soube pela imprensa do envolvimento do deputado de Porto Belo, Emerson Stein, na Operação Mensageiro em Santa Catarina. Eu li algumas matérias jornalísticas e todas as pessoas da comunidade, eu até busquei entender algumas situações, e a operação ela investiga irregularidades em contratos de abastecimento de água e iluminação pública em cidades catarinenses. E eu espero que essa operação ela haja em todos os municípios de forma imparcial, em todos, sem exceção, inclusive no município de Porto Belo, Bombinhas. O deputado Emerson Stein já enviou logo cedo uma nota, de esclarecimento, ele esclareceu ali os principais pontos. Alguns mandados de busca e apreensão foram expedidos, mas aqui eu vou deixar a minha mensagem, que se faça a justiça para investigar, averiguar e esclarecer todos os fatos. Tenham certeza que, assim como eu cobro que seja investigado os atos daqueles que eu sempre combato, eu também quero que seja combatido e que fiquemos atentos aos dois lados da história. Ouvir a defesa do deputado Emerson e também atentar ao que diz a Operação Mensageiro. Porque comigo é desse jeito. É a justiça sempre e a justiça simplesmente, independente do lado, A ou B. Então, como eu quero que a justiça seja feita, que seja apurado, sim, os envolvidos, quero também que a justiça seja feita de forma imparcial por todos nós, colegas vereadores. Então, eu coloco aqui o meu uso de fala, defendendo a justiça, inclusive, já aproveito para a gente ser imparciais e já assinar a CPI do lixo da autoria do vereador Maurício, para aí sim a gente poder fazer a investigação em todos os municípios. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Isabela. Vereador Maurício José Leal, fazer seu uso de tribuna. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento a mesa. Os demais vereadores, a vereadora, as pessoas que estão conosco aqui na noite de hoje na plenária e todas aquelas pessoas que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais e que nos acompanharão os nossos trabalhos após, nos canais oficiais aqui da Câmara Municipal. Eu quero iniciar a minha fala falando aqui dos requerimentos e esse requerimento que nós tivemos, da reunião que nós tivemos aqui semana passada, mais uma vez grato pelo convite, à Associação de Maricultores de Bombinhas,
E aqui contamos com a presença do secretário Tiago Frigo, do representante técnico da IPAGRE, da SIDASC, do Senar, aqui do secretário de Pesca, do representante da Saúde e também representante da Águas de Bombinhas. O resumo dessa reunião e o resultado dessa reunião, no pedido da reanálise, que é muito importante, para que não hajam dúvidas, para que o maricultor não seja prejudicado e para que também nós possamos tomar as providências. Quando eu digo nós possamos tomar as providências, também envolve aqui a Casa Legislativa, nessa coleta de dados, nessa futura coleta de dados, da análise da água, e que deixamos aqui o pedido para que seja feita pela municipalidade. Existem tantos setores envolvidos, como o turismo, a Secretaria de Pesca, até mesmo a Secretaria da Fazenda, com o fomento à economia, com essas famílias que sobrevivem, que vivem da maricultura no município de Bombinhas, e que as soluções, como disse aqui anteriormente, presidente, e a sua fala foi muito pertinente, que as soluções elas devem ser, ultrapassam as fronteiras do município de Bombinhas, que nós necessitamos aqui, e deixo mais uma vez, reforço aqui, para que o senhor possa, como presidente da Câmara de Bombinhas, enviar ofício às demais câmaras vizinhas, para que possamos, legisladores, sentar e conversar sobre o assunto, para que tomemos aí um rumo, que a situação não pode ficar como está nesse momento, e que chegamos ao ponto que chegamos aqui com a maricultura no município de Bombinhas. Ela tem relação direta com a coleta e tratamento de esgoto, não só em Bombinhas, em outros municípios, na sujeira que chega aqui através do Rio Tijucas, mas, bem disse a vereadora Isabela, e lembrando novamente que se é esse o ponto, a poluição do Rio Tijucas, então deve haver solução, porque é essa mesma água servida, tratada e servida nas torneiras do município de Bombinhas. Então, se é essa questão, eu vejo, então, que deve haver uma solução. Caso contrário, não estaria aí, né? Nas torneiras do povo bombinense. Mas as soluções devem ser tratadas a curto, médio e longo prazo. E o essencial, nós perguntamos aqui para um dos técnicos presentes ao custo dessas análises. O custo da análise são R$ 150. Sendo assim, temos uma média de R$ 300 por semana, porque tem análise dos mariscos e também das ostras, não podemos esquecer. Então, são R$ 300 por semana. Esse custo, seja se não me engano, o vereador Tonho falou sobre isso, recursos da taxa de preservação ambiental, sejam recursos para coletas de dados através da Secretaria de Turismo, afinal de contas, a balneabilidade é tão importante, e esses dados, várias secretarias, fundações, se aproveitariam deles no bom sentido da palavra, para que pudéssemos planejar e de que maneira mitigar, quiçá solucionar essa questão tão importante, que os maricultores e a economia de Bombinhas não sofram esse impacto. Também aqui, em relação ao requerimento proposto pela vereadora Isabela, a qual recebi o convite para subscrever, muito obrigado mais uma vez, vereadora. Repetindo os dados aqui, hoje, esse requerimento chega na data de hoje, onde o Brasil registra 4 milhões de notificações de dengue. Nós tivemos, no ano passado, no mesmo período, serão 900 mil. Nessa crescente, a minha preocupação é que ações sejam tomadas agora, que já deveriam ter sido tomadas, obviamente, ações também em conjunto para que não tenhamos no próximo ano um aumento exponencial nesses dados. Foram registradas 1.800 mortes no país. E aqui, quando falamos dos agentes de combate à endemia, são justamente os funcionários que estão na frente, nos frontes de batalha, estão aí nas trincheiras combatendo a doença, e que é necessário, mais uma vez, uma ação da municipalidade, bem como a conscientização da população dos riscos. Quando nós falamos de dengue, eu estava estudando sobre os dados e sobre a questão da doença, quando as pessoas evoluem para uma dengue grave, que não mais a hemorrágica, se chama dengue grave, nós temos 4 tipos de dengue. E a evolução da doença se trata nisso, quando o cidadão ele é acometido pela doença, ele contraiu o vírus uma vez. Na segunda, ele contraindo um vírus diferente, ele pode ter uma dengue grave. Então, é necessário o combate, e no inverno, principalmente, a conscientização da população. Precisamos lutar juntos contra a doença, para que não tenhamos a evolução no quadro no próximo ano. Então, o apoio total aos servidores, nas suas demandas, os seus direitos, e que eles não sejam preteridos nesse processo. E justamente, como disse aqui algumas falas anteriores,
não deve ser por falta de recurso. Nós precisamos de vontade política, reconhecer o problema e trazer para si e assumir as responsabilidades de cada ente e também da população frente ao problema que nós temos. E ao projeto, como bem disse a vereadora, projeto também que recebeu o convite na proposição, é que ele traz a igualdade, a equidade de direitos pela cultura, a não violência. Então, farei um esforço, sem dúvida, para que esse projeto ele saia do papel, não seja somente aqui na Câmara de Vereadores a proposição, mas que ele seja executado pelo Executivo e que possamos ter a participação efetiva também no Legislativo na construção dessa política pública. E também quero aqui, hoje pela manhã, comecei a receber ligações sobre a Operação Mensageiro, na sua fase, nessa outra fase da Operação Mensageiro, e quero ser muito direto em relação a isso. Quem não deve, não teme. Eu apoio toda e qualquer tipo de investigação em relação ao uso do dinheiro público, o qual tanto prezo e tanto venho falando, e tanto falo aqui nessa tribuna, independente de quem seja. E repito, quem não deve, não teme. E apoio a investigação e que ela continue se estendendo por outras cidades no estado de Santa Catarina, porque, sim, há de se ter respeito ao dinheiro público, e eu espero, sim, que essa investigação ela tenha um curso rápido, para que não fique também não fique aqui nessa de estar investigado, não está investigado, enfim. Se não se deve, não se teme. No mais, desejo a todos vocês que tenham uma linda noite. Vamos junto? Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maurício. Como não temos mais vereador inscrito, peço ao vereador Leandro, que assume a cadeira do presidente da casa, para me fazer meu uso de tribuna. Boa noite a todos, boa noite, meus novos amigos, colegas, senhores vereadores, senhora vereadora. Serei breve também no meu uso de tribuna. Rapidamente, fazer uma cobrança da minha indicação do dia de hoje, com o pedido dos moradores do bairro de Bombas, que faça 2 lombadas na Rua Canário, no trecho que vai da Avenida Fragatas até a Rua Juriti, pedido de alguns moradores, né, carros passando em alta velocidade, enfim, como é pedido dessa casa aqui também, várias ruas, né, transversais que são feitas, que seja feita já com lombada para dar segurança para nossas crianças, para nossos moradores. E também uma lombada na Rua Cristalino também, no trecho que vai da Rua Rio de Barro até a Rua Rio Coxim, no bairro de Zimbros, também que, né, faça uma lombada lá a pedido dos moradores e dos nossos pescadores de praia, né, da pesca da tainha, do jancho, para que permaneça os banheiros públicos no período aí da pesca da tainha, para a gente dar um suporte para os nossos pescadores, a qual alguns ranchos não têm a estrutura ainda correta, e também para os turistas que visitam a nossa cidade em busca de ver esse espetáculo aí, que é a nossa pesca da tainha, né, de canoa. Rapidamente aqui também quero fazer uma fala sobre a moção de apelo, a qual encabeçada pelo vereador José Antônio, assinada por todos nós vereadores, o Ministério do Meio Ambiente, para que ele trate com carinho essa situação, né, de incluir a pesca da corvina aí em espécie de peixe ameaçado, né? Temos diversos pescadores de corvina, né, que temos barcos aqui, temos pescadores que pescam aqui em Barco do Araçá, Porto Belo, então que o Ministério do Meio Ambiente trata essa situação com carinho e que o Ministério da Pesca, qual foi criado nesse governo, defenda o pescador como deve ser defendido, né? Não se esconda nesse momento a qual o pescador tanto precisa. Fica aqui uma cobrança ao Ministério da Pesca, fica assim uma cobrança também de todos os órgãos competentes, né, para que cuide com carinho dessa pauta, porque diversas famílias, não do nosso município, mas também do nosso litoral, Porto Belo, Itapema, Itajaí, Navegantes, diversas famílias dependem desse tipo de pescado para sobreviver, né, de agora e de anos. Então, que trata assim com carinho, a gente precisa de dar uma manutenção correta para esse tipo de pesca, mas não é proibindo que a gente vai resolver o problema. Então, fica aqui um puxão de orelha e um pedido de apelo mesmo, vereador José Antônio. Alguns vereadores vão a Brasília semana que vem, tomara que tivesse esse contato ao Ministério da Pesca, né, para que possa expressar esse apelo, esse pedido dos nossos pescadores da pesca da corvina. Então, parabéns, vereador José Antônio, todos os vereadores que subscreveram. Juntos a gente pode mostrar
o que os nossos pescadores nos pedem, chega até nós, e a necessidade dessa classe pesqueira. Rapidamente também quero parabenizar a todo o trabalho feito pela Secretaria de Pesca nesses 3 meses, a qual é os meses mais dificultosos naquela secretaria, tamanha demanda das puxadas das embarcações, né? Vários pescadores de camarão tiveram nesses 3 meses de puxada. Tivemos o primeiro mês com o secretário Aldir, os 2 últimos com o secretário Alex, em qual foi dado muito suporte ali. Tive aí nos últimos dias lá, frequente, quase diariamente, né? Naquele local, vi a necessidade, a dificuldade de muitas puxadas ainda e muitas descidas, né? Melhorou muito, mas ainda temos muito a melhorar, né? Os pescadores já conseguem abastecer gelo e óleo do lado do mole, né? Muito interessante, uma pauta muito cobrada, né? Mas que ainda falta muito para terminar aquele mole, que se ele seja aí o término dele o quanto antes, para a gente dar o suporte ainda mais necessário para o nosso pescador. Hoje ele já é, sim, usado, já conseguimos dar esse suporte aí, os pescadores, a facilidade de abastecer o gelo, abastecer o óleo do lado do mole, né? Só que no meio disso tudo a gente também precisa da consciência do pescador. O vereador Hernani já foi secretário da pesca, sabe o que eu estou falando, né? O pescador muito toma aquilo para si, mas tem que respeitar o espaço, né? Que dali não é um espaço exclusivo e único de um pescador, que dali é de todos que ali frequentam. Então a gente precisa ter o respeito desses pescadores, a gente precisa respeitar o espaço do outro, para que a gente possa que aquilo ali funcione em harmonia, né? A gente sabe o estresse do dia dos pescadores, as leis que preocupam, além da dificuldade, né, das puxadas, mas enfim, a gente precisa no meio disso tudo ter um pouco de harmonia, a qual isso às vezes se perde. Então fica assim uma cobrança de um pescador. Eu sempre falo que quando eu sair daqui eu vou voltar para a pesca, né, para esses pescadores ter um pouco mais de bom senso, um para com o outro, para que a gente possa ter uma harmonia naquela puxada de embarcações. Então fica aqui, parabenizo a todos os funcionários, maquinistas, o pessoal do pátio, né? Não quero citar nome de ninguém, o secretário que está lá, e aos meus amigos, né, pescadores, meus irmãos, primos, familiares. A nossa abertura do camarão abre agora no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Desejo a todos uma ótima safra de camarão, que Deus possa abençoar a todos, que possa aí, a gente sabe que a primeira semana, os primeiros dias aí é só para tirar a despesa que foi colocada aí nos 3 meses de puxada, pintura, reforma, enfim, que Deus possa abençoar a todos com uma grande fartura de camarão, né, e que eles possam aí tirar o sustento da sua família nessa próxima abertura de camarão. Também fica aqui uma ótima abertura na pesca da tainha, na canoa, que também se começa no dia 1º, que os nossos pescadores, nossas redes dos nossos pescadores de canoa, seja aí em abundância, aí, que possa trazer grande felicidade para os nossos ranchos de pesca. No mais, senhores, uma ótima semana a todos. Temos um feriado na quarta-feira. Se Deus abençoar, mais um ano irei participar da abertura da safra do camarão, como sempre faço, com o barco do meu pai. Peço a Deus que me abençoe, que eu possa ter esse privilégio, mais uma vez, de estar lá no meio dos nossos colegas, nossos familiares, pescadores, no meio dessa grande alegria que é a abertura do camarão. Que Deus possa dar uma ótima semana a todos, e juntos a gente possa aí progredir em grandes demandas da nossa comunidade. Lembrete aos vereadores e à vereadora que amanhã teremos reunião de comissão às 14h da tarde. E como não há mais nada a ser tratado, encerra a sessão, convidando a todos para a sessão do dia 6 de maio de 2024. Muito obrigado a todos, uma ótima semana, que Deus possa abençoar cada um de vocês.